Já tinham se passado 6 dias que ele não acordava. E eu já tinha feito alguns exames neurológicos que mostravam que ele não tinha estímulo cerebral mais funcionante. No sábado eu chamei a equipe de neurologia para conversar com a família. A tomografia fez o que a gente chama de lesão hipóxico-isquêmica, ou seja, faltou tanto oxigênio para o cérebro dele naquela parada cardíaca e com todo o contexto clínico que o cérebro morreu por inteiro e inchou e começou a fazer sinais de morte encefálica, morte cerebral. E era questão de tempo para todos os critérios serem fechados. Aí ele virou pra mim e falou assim: então vocês estão falando que o meu filho morreu, que não tem mais jeito. Aí eu falei: nós estamos falando isso. Aí ele agradeceu a gente, chorou, assim: doutor, pode fazer todos os procedimentos, quando acontecer me avisa. No domingo aconteceu. Domingo de madrugada, até um pouquinho antes de fechar todos os critérios, porque tem um tempo e tal, tem uns procedimentos a serem realizados, o coração dele parou de bater, não aguentou e ele morreu. Aí eu fui chamar o pai dele, conversar com o pai dele, e aí veio um questionamento, que é um dos ensinamentos grandes que eu tive. Por que foi meu filho, doutor? Há uma semana atrás eu estava preparando para viajar com a minha família. Hoje eu vou enterrar o meu filho. Por que Deus escolheu o meu filho? Aí eu não tinha resposta. Vou falar o quê? Ficou aquele silencião, né, na sala. Tem o que eu falar? Aí ele: mas esse é um problema que eu vou ter que resolver eu e Deus mesmo. E a gente se abraçou e tal, e ele saiu. E aí isso me ficou muito, muito marcante. Primeiro, uma morte abrupta, jovem, que tinha toda uma vida pela frente, que estava num contexto de melhora da doença dele de base, já não tinha crise há 5 anos, a família ia viajar e do dia pra noite tudo acaba. E aí vem a pergunta: por que o meu filho? E eu fiquei assim, remoendo muito essa questão dele. E aí, pô, esse cara é um cara sensacional. Um cara que lidou com a morte do filho como poucos eu vi, mas teve suas crises. Ainda assim, demonstrando uma falta de preparo para esse contexto. Nenhum pai se prepara para perder um filho. E todo mundo entende que o seu é melhor. Então, por que o meu filho? Aí eu devolvi a pergunta na minha mente, né? Depois de muito tempo refletindo. Por que não o seu filho? Por que o filho do outro pode e o seu não pode? Por que com a minha mãe não pode e com a mãe dos outros pode? Por que os outros podem e comigo não pode? Eu tive um aprendizado muito grande nisso em relação a entender o acontecimento das coisas. Pô, por que eu tenho câncer? Porque você tem. As coisas ruins acontecem, elas têm que acontecer com alguém. E aí tem inúmeras explicações para tal. Você pode ter vários contextos. Eu tenho uma cosmovisão cristã. Na minha cosmovisão cristã, eu entendo que esse mundo é um mundo pecaminoso e caído, que tem um pecado inicial ali adânico, né, de Adão e Eva, que fez o mundo cair. O mundo caído, vieram aflições para o mundo. E Cristo, ele reforça isso: no mundo tereis aflições. E essas aflições acontecem. Elas acontecem porque a gente come mal, porque a gente dorme mal, porque a gente vive mal, porque a gente não se exercita, porque a gente tem uma seleção genética ruim de acordo com o tempo, porque a gente vai adquirindo hábitos cada vez piores, a gente vai comendo cada vez pior, a gente vai trabalhando cada vez mais, descansando cada vez menos. Geneticamente eu vou mudando as expressões cada vez mais e eu vou gerando uma seleção de genes ruins e as coisas acontecem. E os cânceres aparecem, e as doenças aparecem, e as pessoas morrem. E aí a gente entra numa espiral de o porquê eu acho que a pergunta devia ser: por que não eu? E hoje eu me pergunto: por que eu não tenho um câncer? Graças a Deus eu não tenho um câncer, mas por que eu não tenho? Por que eu nunca me acidentei e sequelei? Porque ainda não chegou o momento que eu me expus a tal risco, ou que o universo não conspirou para tal, ou que não foi uma vontade determinística de Deus para que isso acontecesse ainda. Mas hoje eu entendo que pode ser hoje o dia que isso aconteça. Porque não existe o porquê eu, mas hoje eu me pergunto todo dia: por que não eu? E agradeço todos os dias porque ainda não está sendo eu. E o dia que for eu, ou o dia que for minha esposa, ou o dia que for minha mãe, por eu me expor a esse assunto e refletir sobre ele, eu entendo que eu vou ter mais ferramentas para lidar e digerir. Eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar legal, eu não vou ficar pleno, que é outra coisa que não existe, porque a morte não é um dia lindo para viver. A morte não é legal. Tem muita beleza na morte. Você pode enxergar isso. Você pode ressignificar a morte, mas ela não é um dia legal. Pergunta pro pai desse menino se a morte foi um dia legal. Mesmo ele tendo uma consciência de que tudo foi feito, que tudo foi da maneira certa e que ele tinha uma doença que tinha esse risco, que ele sabia desse risco. Ele teve as suas crises e, com certeza, os dias dele, a partir daquele dia, foram todos muito piores. E nada que a gente consiga fazer ou falar vai mudar isso para ele.